E, novamente, outra correção das nossas atividades, agora do nosso livro didático, tá? Então, eu pedi para vocês fazerem a 93 até a 95 como atividade durante essa semana, e agora a nossa, semana passada, perdão, é que estou gravando o vídeo hoje. E agora nós faremos a correção, tá? Então, da 93 até a 95, o que vocês fizeram? Vocês fizeram atividade sobre o encontro vocálico. O encontro vocálico não, perdão, não é novo para vocês. Ele já foi visto em anos anteriores e geralmente no quinto ano vocês verão que isso acontecerá muito, tá? Então, assim, uma outra atividade, ela acaba relembrando alguns assuntos que vocês já fizeram, já viram, até para vocês terem sempre esse contato com as regras da nossa língua, tá bom? Então, quando nós falamos em encontro vocálico, vocês precisam lembrar sempre o quê? O nome já está dizendo que é um encontro. É um encontro do quê? Vocálico, lembra? Vogais. Então, é um encontro de vogais. Em qual momento que elas estão se encontrando? Nas palavras. Né? Então, é um encontro de vogais nas sílabas ou na palavra como um todo. Então, vocês viram aqui, vocês já sabem disso, que nós temos três tipos. Nós temos o hiato, o ditongo e o tritongo. O hiato, ele é como se fosse um encontro diferente, né? Então, o que acontece com o hiato? Quando a palavra ela está escrita realmente, né, a palavra saúde, ela está escrita, sem essa separação silábica, nós temos o A e o U juntinhos. Então, eles estão se encontrando, ali nós temos um encontro vocal. Quando nós fazemos a separação dessa palavra, saúde, o que aconteceu? O A e o U ficaram em sílabas separadas. Quando isso ocorre, nós falamos, né, que ocorreu um hiato nessa palavra. Então, as vogais, elas estavam juntas, elas estavam escritas juntinhas na palavra, e quando nós fizemos a separação, elas ficaram em sílabas separadas. Quando isso ocorrer, nós temos um hiato. Então, hiato, as vogais ficarão em sílabas separadas. Ditongo, o nome já está dizendo, tá, gente? Então, ó, esse prefixo, essa sílaba, esse início, ele lembra a palavra dois, né? Então, ditongo, nós temos o que ali? Duas vogais na mesma sílaba. Então, quando nós falamos a palavra água, né? Água, o final dela tem o U e o A. Ali nós falamos que tem um ditongo. Se eu fizer a separação silábica, água. Então, né, na sílaba guá tem o G, o U e o A. O U e o A estão juntos, estão formando um ditongo. E o tritongo, como o nome já está dizendo, nós teremos três vogais na mesma sílaba. São poucos exemplos que nós temos na nossa língua, tá? Então, ocorrem muito, assim, tanto o hiato como o ditongo e o tritongo, tanto que é o mais fácil para vocês, quando nós falamos em exemplos, que geralmente são os mesmos. Paraguai, Uruguai, né? Se nós fizermos a separação silábica, nós teremos o quê? O U, o A e o I juntos na mesma sílaba. Então, são três vogais na mesma sílaba, tritongo. Tá? O conteúdo em si ele não é difícil, eu sei que vocês já sabem, então vamos fazer as nossas correções para ver o que vocês acertaram. Que eu, particularmente, né, tenho quase certeza que vocês acertaram praticamente tudo. Então vamos a 93. Na 93, vocês leram um pequeno texto, né, que falava exatamente sobre esse Dia Internacional da Mulher. Geralmente os meninos falam muito isso, né? Ah, prof, não tem o Dia Internacional do Homem. Não esqueçam que quando nós falamos em homens e mulheres, nós estamos falando, né, de séculos e séculos de história, onde durante muitos anos, o homem sempre teve esse papel fundamental de mandar, de trabalhar, de fazer tudo. Então, toda a responsabilidade sempre estava em cima do homem. Depois, né, depois de muito tempo, a mulher começou a perceber que ela também tinha esse direito de trabalhar, de votar, de ajudar em casa, de fazer várias outras coisas, e ela acabou buscando esses direitos dela. Então, né, nós temos o Dia da Mulher, que ele é comemorado no dia 8 de março,
desde o início do século XX, tá? Então, ó, a data tem origem nas manifestações femininas por melhores condições sociais, como trabalho digno, salário justo e direito ao voto, principalmente. O objetivo dessa data é, de um lado, lembrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, e do outro, refletir sobre as discriminações e a violência a que as mulheres, né, que muitas mulheres ainda estão sujeitas em todo o mundo. Então, infelizmente, nós sabemos, aqui no nosso país, no Ocidente como um todo, nós temos, assim, essa questão de gênero, vamos, digamos, um pouquinho mais à frente, né? Então, as mulheres têm, sim, muitos direitos garantidos, elas têm o direito de trabalhar, elas têm o direito ao voto, porém, nós sabemos que dentro do mercado de salário, nem sempre, no mercado de trabalho, nem sempre o salário é justo. Mas, né, não vamos entrar nesse X da questão, que o nosso assunto principal agora é o encontro focal. E quando nós estivermos juntos para nós fazermos mesmo a discussão, aí sim, nós voltaremos nesse tema, até porque a discussão ela se dá dessa maneira, né? Eu falo um pouquinho, vocês falam também, né? Nós trocamos ideias. Então não tenho por que eu somente a professora ficar falando sobre isso, tá? Então, dia 8 de março foi instituído esse Dia Internacional de Dia da Mulher, né, de lembrança de várias outras coisas. Não sei se vocês já viram, mas vocês já devem ter visto isso, né? Infelizmente, muitas mulheres foram trancadas dentro de uma fábrica quando elas estavam fazendo greve e elas morreram, né, em virtude dessa greve como um todo. Tá? Então, nós voltaremos nesse assunto assim que as nossas aulas presenciais retornarem, porque eu acho muito interessante, é um tema bem legal para nós discutirmos, tá bom? Então, vamos ver o que vocês fizeram. Na 2, ó, que é um eu acabei já falando, né? Muitas coisas. Na 2, sublinhe no texto todas as palavras com som vocálico. Uma dessas palavras é dia. Então, vamos lá no texto. Nós temos a palavra dia, a palavra início, manifestações, condições sociais, salário, direito, sociais, outro, discriminações, violência, muitas ainda estão sujeitas. Tá? Então, todas essas palavras vocês devem sublinhar, porque elas têm exatamente esse encontro, esses sons vocálicos, tá? Falei outro, falei, né? Então vamos a 94, perdão, que é a número 3. Separe as palavras separe as sílabas das palavras seguintes. Opa, deixa eu tirar o meu visor daqui. Então vamos lá, biscoito. Biscoito. Dourado, dourado. Uruguai, Uruguai. Lembra que eu falei para vocês? Aqui eu tenho 3 vogais na mesma sílaba, logo eu terei aqui um tritom, tá? Saguão, então saguão, saúde, viagem, enxaguou, primeiro, tá? Que o i não fica sozinho, não. Rainha. Então, essa é a separação silábica dessas palavras. Confiram primeiro. Realmente olhem aquilo que vocês fizeram, que está aqui no livro, tá bom? Depois, vocês separarem 3 grupos. O grupo A, o grupo B e o grupo C. Então, palavras com encontro de 2 sons vocálicos na mesma sílaba. Biscoito, dourado e primeiro. Vocês colocaram o A. Palavras com encontro de 3 sons vocálicos na mesma sílaba, enxaguou, Uruguai e saguão, B. E palavras com encontro de 2 sons vocálicos em sílabas separadas, C. Então, nós temos saúde, viagem, rainha. Novamente, tá, gente? Confiram realmente a resposta de vocês, né? Essas são as respostas corretas. Se vocês colocarem alguma outra trocada aqui, ó, não tem problema, faça uma correção, tá bom? E daí aqui, nesse retângulo rosinha,
É rosa. O meu é rosa, tá? Nós temos novamente a explicação das três que eu já havia comentado com vocês. Então, o que é sempre importante, eu sempre gosto de falar isso para vocês. Quando vocês têm esses retângulos que têm os conceitos das atividades, tudo que nós estamos estudando, coloquem sempre assim, ó, ou um marca-texto, ou uma flechinha, coloquem ao lado assim, estudar, importante. Por quê? Porque daí, quando nós tivermos a oportunidade de nós fazermos a nossa avaliação, ou sempre que vocês estiverem revisando, você sabe que aqui nós temos os conceitos. Então, ó, encontro, né, no grupo A. Vamos voltar no grupo A. Quando dois sons vocálicos estão na mesma sílaba, nós temos um ditom. Quando três sons vocálicos estão na mesma sílaba, nós temos um tritom. E quando dois sons vocálicos eles ficarem em sílabas separadas, nós temos hiato, né? Que ele é separadinho. Então, se nós pegarmos a própria palavra hiato, ela é classificada como hiato. Ó, nós temos o I e o A nessa sílaba, então nós temos o encontro vocálico aqui, porém na separação silábica I, A, To, ocorre o hiato. Legal, né? Então vamos a 4. Escreva 3 palavras com hiato que sejam nome de pessoas. A gente então tem uma infinidade de respostas aqui. O que vocês precisam perceber é assim, ó, precisa ser nome de pessoas e, além disso, deve ocorrer um hiato. Hiato, então, são os dois sons vocálicos que ficam em sílabas separadas. Então, ó, Luiz, tem hiato? Tem. Luiz. Luana. João. A palavra João nós temos dois, né? Nós temos o hiato aqui do O e do A, e depois nós temos o ditongo do A e do O. Raul, Maria, Luísa, Janaína, tá? Então, observem realmente que nós temos várias respostas, mas observem se, quando vocês fizerem a separação silábica, essas vogais, né, elas devem ficar em sílabas separadas, tá bom? E nomes de animais. Então, aqui nós temos também alguns exemplos de hiatos que são nomes de animais. Saúva, para quem não sabe, é uma, não sei se a gente fala espécie, né, mas é uma formiga, tá? Leoa, sabiá, tatuí, veado, coelho, tamanduá, leopardo, siriema e vários outros, né? Nomes de animais que nós temos que ocorrem os hiatos, tá bom? Ah, professora, eu não coloquei nenhuma dessas palavras aqui. Não tem problema, tá, gente? Porque vocês podem ver que até no livro está escrito assim, ó, sugestão de respostas. O que vale lembrar é que se as vogais ficarem em sílabas separadas, né, nessa separação silábica, é um hiato, tá bom? Vamos a 95. Separe as sílabas das palavras seguintes, depois sublinhe os ditons. Só que nós temos duas coisas para nós fazermos. Separar as sílabas e sublinhar os ditons. Beijo, então olha a separação da palavra beijo. E qual que é o ditongo? O E e o I. Dourado, dourado. E nós temos o ditongo, o O e o U. Dinheiro, o E e o I. Manteiga, aí nós temos novamente o E e o I, que é um ditongo que ocorre bastante na nossa língua, tá? Na 2, complete as palavras com ditongos. Então, né, vocês podem ver aqui, ó, são vários ditongos que estão completando essas palavras. Então, a primeira palavra, pausa, coisa ou causa, também uma das duas estará correta aqui, né? Ausência, lousa. Lousa, para quem não sabe, é um sinônimo da palavra quadro, tá? Paisagem, pousada, fazão, que é uma ave, náusea, quando nós estamos com ânsia de vômito, né? E aplauso, tá? Novamente, confiram as respostas de vocês. Não esqueçam que náusea tem acento. Deixa eu ver se tem algum outro acento aqui. Não, né? Então, agora complete a frase.
Depois de tom, o som da letra Z é representado pela letra S. Por que será que isso acontece? Nós podemos ver aqui, né? Todas essas palavras, nós temos um ditongo, o pausa. Esse S tem som de Z, o coisa também, a ausência também, até aplauso. Né? E claro que daí nós temos uma regra que nós conhecemos já lá no primeiro ano, que eu acho muito legal, que é uma das primeiras regras que nós aprendemos na nossa língua, né, gente? Que é o quê? Quando o S estiver no meio de duas vogais, ele terá som do quê? De Z, né? Então, professora, por que eu sei então que é um S e não é o Z? Porque depois do ditongo, né, o som da letra Z é representado pela letra S. Então, lousa nós escrevemos com S porque tem um ditongo. Então, depois do ditongo, nós temos a letra S. Ai, nossa língua é linda, né, gente? Eu sou apaixonada por ela. Então, vamos a 4. Complete as palavras com S ou Z. Então, nós já sabemos que depois do ditongo, se nós temos o som da letra Z, nós devemos colocar S. Pausado, S. Repouso, S. Paisana, S. Por quê? Pausado, nós temos ditongo. Repouso, nós temos ditongo. E paisana, nós temos ditongo. Gente, paisana aqui não tem nada a ver com pai. É quando aquelas pessoas elas estão escondidas, né? Não sei se vocês já leram ou assistiram algum filme ou um livro policial que fala assim que o policial estava à paisana. Então, assim, ele não deixa de ser policial, mas naquele momento ele está escondido. Geralmente ele veste uma outra roupa, né? Faz todo assim um esquema para prender o ladrão. O que você pensou para decidir se usaria S ou Z nessas palavras? Que nós acabamos de ver aqui na 3, né? Então, espera-se que os alunos concluam que depois de ditongo, se houver o som de Z, usa-se a letra S. E eu sei que vocês fizeram isso, vocês são muito fofos. E depois, a última... não, aqui já é a 96. A 96 é uma atividade que eu pedi para vocês em produção textual, tá? Então, nós paramos aqui na 95, as correções dos encontros vocálicos. Então, novamente, hiato, ditongo, tritongo, certo? Então, espero que vocês tenham acertado tudo, ou 95%. Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, perguntem. Bom, um grande beijo, sou com muita saudade de vocês. Mas, confiante sempre que logo, logo nós estaremos juntos, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem em casa